Olá pessoal, eu sou o Felipe Hudson e hoje eu trouxe aqui uma pessoa que eu considero muito, além de ser um grande amigo, é um profissional que eu admiro muito. Eu estou aqui com o Lucas Ribeiro, game designer, que teve aí também uma pegada durante um bom tempo aí na educação, né, provendo aí mão de obra para a indústria. E a gente vai conversar um pouquinho com ele aqui a respeito, inclusive, do jogo aí que está realmente se destacando no cenário brasileiro, que é o Sword of Yore. Né, vocês vão perceber aí que muita gente que eu vou trazer aqui, né, estão todos aí na minha parede, né, aqui do cenário, e vai ser um grande prazer se eu conseguir realmente trazer todo mundo. Então, o primeiro aqui, né, com muito prazer, Luquita da galera. Opa! E é o seguinte, a gente vai começar então aqui, eu vou perguntar um pouquinho sobre você mesmo, como é que você começou, como é que é a sua história, conta um pouquinho aí pra gente. Bom, minha história com games começou antes da faculdade, né? Assim, na verdade, assim, claro, como jogador desde que eu sou moleque, sempre fui fascinado com games, mas nunca imaginei trabalhar com videogame e tal. Na época não era muito uma coisa possível, né? Sim. E aí eu tinha muita vontade, sempre fui geek, né? Vamos dizer assim. Essa palavra surgiu depois, eu acho. Não como se eu fosse muito velho, né? Não sou tanto, mas essa palavra geek acho que surgiu um pouco depois. Mas eu tinha vontade de trabalhar com coisas de tecnologia, com gadgets e tal, e pá. Sim. Queria ser o novo Steve Jobs, criar um novo iPod. E aí eu lembro que eu tava numa feira de profissões, né? Que geralmente Sim. tem em faculdades. Foi na PUC Minas, lá em Uma Belo coisa Horizonte. mais vocacional. Na verdade, assim. Eu tava no cursinho. Eu saí da escola, tava no cursinho. Sei lá pra quê, eu tava fazendo cursinho. Eu tinha uma ideia do que eu queria fazer, mas eu não sabia exatamente. E a gente tem essas feiras nas faculdades. Lá tinha, né? Da UFMG, da PUC, eu fui nessa da PUC. E nessa da PUC foi legal, porque na verdade eu tava decidido que eu ia fazer engenharia da computação. Que a minha ideia era criar gadgets, né? Criar iPods, iPads, etc. Nem tinha iPad na época. Mas aí eu queria criar essas coisas. Eu fui nessa feira e lá tinha a apresentação do curso de jogos digitais da PUC, que já tinha um tempinho até, já tinha uns 3, 4 anos, acho que tinha começado. Isso foi em 2009. Sim. E aí eu descobri, pá, e fiquei... E foi muito engraçado, porque o cara que tava dando o painel lá sobre jogos digitais nem era do curso de jogos digitais, o cara dos jogos digitais não pôde ir, sei lá o que aconteceu. E aí o cara era da engenharia da computação. E eu sei que eu garrei nele lá depois, lá que acabou, então eu fiquei perguntando, pô, mas tem um curso pra isso, pra trabalhar com isso, com jogos e não sei o que e tal. Aí ele meio que não sabia muito me responder as coisas, mas ele viu que eu tava muito empolgado e tal, e falou, cara, eu acho que você descobriu aí o que você quer fazer, né? Vai nessa onda. E foi muito louco, na verdade, porque os jogos digitais era tecnólogo, era muito mais fácil de passar do que o engenheiro da computação. Então eu meio que até nem prestava muita atenção nas aulas do cursinho mais. E aí eu comecei a fazer na PUC jogos digitais, e aí essa pegada da educação, né, que vem um tempão, né, que eu tenho um pé na educação, que eu amo pra caramba, até hoje eu tô nessa também, começou na PUC. Então foi bem legal, porque eu nunca imaginei que eu ia ser professor na minha vida, mas teve uma questão lá dentro, que a gente criou uma escola pra galera do ensino fundamental, de games e tal. E eu fui um dos estagiários da PUC, que foi aprovado para ver. Acabou que eu fui treinado para ser um professor, para ser um desenvolvedor de treinamento pela PUC, e comecei a carreira de educação na área de games nessa época, lá 2010, 2011. Foi legal. É interessante até essa sua história, porque assim, eu acredito que muita gente vai se identificar até, eu mesmo, né, você tá falando aí, assim, parece até que eu tô vendo um espelho, porque eu acredito que muitos dos artistas até e profissionais, né, da área, todos eles, né, uma grande parte começou justamente dessa forma, primeiro curtindo o lance mesmo, né, jogar ou assistir animações, né, ter o lance do CG inclusive muito presente, o próprio game, né, em si, e o que a gente tinha inclusive nessa época que você está falando, né, era muito embrionário mesmo. Então a maior forma de você ter uma aproximação, eu acredito que realmente era, né, na educação, justamente porque assim, as coisas inclusive têm que surgir de alguém que está ensinando, de alguém que está trazendo esse tipo de informação. E aí muita gente foi para essa área técnica, né? Sistema de informação, engenharia de computação, ciência de computação. Eu mesmo me formei, né, em sistemas de informação. Olha só, tá vendo? E
né, depois eu fui descambando justamente porque eu sempre curti muito mesmo o ideia do lance da 3D, né? arte. Né? Mas assim, é muito, muito legal você ter tocado nesse ponto, né? Porque hoje mesmo a gente tem no Brasil, inclusive, grandes nomes dentro desse cenário que vários deles começaram justamente dando aula, Sim. né? E depois sim foram descambando para a indústria tendo uma interação Pois é. maior com isso. Eu acho que tem também uma questão que, tipo, não tinha muita gente, né? Tipo assim, nem trabalhando, Uma nem galerinha. lecionando nessa área. Então, é até engraçado, porque também eu fico, pô, eu comecei e a gente aprendia pra caramba na PUC e acabava dando aula lá no Inove e tal, que era do caramba, um lugar fantástico lá no Plug Minas. Mas era muito louco. Essa época eu lembro que foi um negócio muito louco na minha vida, assim, porque você ficava lá no fórum do clube do hardware, não sei o que, lá no PC. E aí do nada você sai da escola e tá lá, o quadro de horários, tipo assim, pô, de manhã, motores gráficos, 3D, não sei o que, física para jogos, DirectX, DirectX, aquele programinha que eu instalo lá para rodar os jogos, que legal. E a gente ficava muito nessa paranoia, né? Eu acredito que muitas pessoas, isso acontece inclusive ainda hoje, porque o brasileiro ele tem essa cultura de ter que se formar, ter um diploma, então muita gente... Né, inclusive realmente... eu não formei. Tá aqui, fica aí registrado. Pois é. Mas foi legal. A estratégia foi boa, deu certo. Sim, que bom. Né? E aí, vamos entrar já um pouquinho aqui no Sword of War, que eu acho que tem uma galera que tá curiosa. Legal. Né? O jogo que tá aí despontando, né? Tem até um furo aqui de reportagem. Furo de reportagem. Né? A gente vai mencionar ele aqui mais na frente da entrevista. Legal. Mas conta pra gente o que é de fato o Sword of War, né? Como é que funciona, qual que é a premissa. Legal. Pô, o Sword of War é uma parada muito legal, na verdade. Primeiro só, falando um pouco antes, assim, na verdade ele marca a minha volta pra produção de games, né? Sim. Tipo assim, eu trabalhei com educação na área de games, tive essa oportunidade, na verdade, de começar até cedo, me descobrir também como professor, como profissional de educação, muito cedo pra essa área. Mas eu tive o meu estúdio com grandes amigos lá, o Pedro Dobin, o Guilherme Franco, que inclusive tá aqui com a gente também, Felipe Miranda, Daniel Costa. Guilherme Franco, tá aqui. Lá em BH, que era a Telúria, a gente fazia jogos para empresas, jogos corporativos e tudo mais. Então a gente tinha esse estúdio. E a gente desenvolveu também alguns jogos, só que era um jogo open source para a escola, né? Então a gente trabalhava numa escola, a gente até trabalhou junto nessa escola, né? Na Red Zero. E a gente desenvolvia os jogos para os alunos aprender como é que desenvolvia, né? Então, por um tempo eu passei sem desenvolver nada comercial, né? Nem para cliente, nem para o mercado e tudo mais. E foi um negócio muito legal, porque a gente tinha acabado de sair da Red Zero há uns meses depois, e fui convidado para uma galera foda, que é a galera do Sword, da Andevs, né? Que inclusive você tá com a camiseta aí, eu não tô aqui vacilando, tô aqui com a espadinha aqui no celular. Mas fui convidado, na verdade, para participar de um evento, né? Que a gente vai falar sobre, para desenvolver um jogo. A Andevs já existia, então? Na verdade, não. A Andevs ela existiu depois que o jogo existiu. Pô, o Romulo, a Cíntia, o Otávio. E eles já trabalhavam juntos, faziam um time. E eles me convidaram para participar porque precisava, nesse momento, de uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa que tinha mais uma pegada mais marqueteira e tudo mais. A gente... me convidaram pra fazer a parada e tal, e nasceu lá um jogo lá na Epic Game Jam, né? Que foi uma Game Jam que teve aqui em São Paulo. Na verdade, teve em várias capitais do Brasil, eu não sei exatamente quais. O Epic Game Jam é como se fosse o Global Game Jam, só que no Brasil. Eles pegaram um pouco de influência de outras Game Jams, como a Global, por exemplo, que é a maior do mundo, e fizeram em várias capitais do Brasil. Então teve Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo. Acho que são essas só. Eu acredito que assim, a maior parte das pessoas que, né, estão assistindo a gente sabe, né, o que é, mas assim, só para esclarecer, né, esse é um evento onde o pessoal faz tipo um mutirão mesmo. Isso. Né, formam vários grupos. Sim, o que é uma Game Jam, né? Formam vários grupos, né? E aí cada grupo desenvolve um game em 48 horas. 48 horas, seria isso mesmo. Né? Que seria, na verdade, um game bem curto, uma ideia bem enxuta mesmo. Isso. Justamente só para mostrar mais qual que é a ideia, né? O game design mesmo da coisa. E a mecânica funcionando no que puder fazer. E a gente deu muita sorte, na verdade. Assim, o time é muito bom.
Todas as pessoas são fantásticas. Mas a gente foi com uma ideia, na verdade. O Rômulo tinha uma vontade de fazer um jogo de handball. Se eu não me engano, todas as pessoas que você citou, eles já trabalhavam na indústria. Já. Entendi. Trabalharam juntos na Reload Game Studio, do André Chiappetta. Sim, o André. Grande brother também. Gente boa. E já se conheciam e tal. Os caras já tinham uma sinergia muito boa. Foi muito bom trabalhar com eles. Ainda tá sendo, né? Óbvio. Sim. Mas a gente teve uma parada legal porque a gente tinha uma ideia. Queria fazer um jogo de handball com obstáculo. Aí a gente foi costurando. E o Otávio, que é um cara fantástico, tá? Teve uma ideia brilhante. Falou, galera, eu tenho uma ideia, mas eu tenho que desenhar ela, não consigo explicar, vamos lá desenhar. Aí ele desenhou basicamente essa ideia, que é um jogo de handball de espada gigante. E a espada, no caso, seria a bola. A espada é tipo uma bola e os gols é tipo uns totem de pedra, cabalístico, bizarro. As imagens aqui que a galera vai se ligando. A pegada artística do Otávio e da Cíntia muito presente, muito foda. E aí veio essa ideia, então a gente teve muita sorte, vamos dizer assim, de ter uma clareza muito grande. Sim. E um projeto não muito complicado na mão. Então, tipo assim, foi... Eu lembro até do Otávio falar, vai ser uma das game jam mais segura que eu já participei, porque o conceito é bom, a mecânica é alcançável, a gente vai conseguir desenvolver um jogo muito bom aqui nessas 48 horas, né? Sim. A impressão, né, que eu tive quando vi, porque assim, óbvio que eu vi bem depois disso, mas assim, me chamou muito a atenção mesmo, realmente, a ideia, né, como o jogo funciona, como é que rola mesmo, né, a experiência, né, que é bem frenética, assim, e o jogo ele tem uma ideia, digamos assim, é enxutinha mesmo, né? É um lance bem simples, assim, de tipo, você tem que fazer ponto jogando a espada do outro lado, tem uns obstáculos no meio, né? E a porrada come ali. É muito legal porque, tipo assim, ela é simples, mas ela é simples o suficiente pra ser sofisticada, porque, Sim, tipo, muita exatamente. gente até falou, nunca tinha visto nenhum jogo assim. Eu falei, lógico que já viu, você nunca jogou futebol, não, handball, Sim. basquete, peteca, é a mesma coisa, mas agora tem um conceito... Você pegou o tema é diferente. As regras parecidas de um jogo tradicional, esportivo, só que com uma roupagem. Isso. E inclusive adicionando alguns elementos de mecânica mesmo, de game design, que realmente tornam você ele controla muito... o cenário e tal, né? Você pode cuspir nas coisas e levantar elas, abaixar elas. Um negócio meio Avatar, assim, né? Que você controla os pilares e tal, é bem... E aí cada fase tem uns obstáculos diferentes, tem mecânicas diferentes. Essa foi uma questão assim, que se torna muito divertido, né? E fácil, é intuitivo mesmo. E a outra questão justamente foi a arte, né? Assim... Dando aí realmente os parabéns, né, a Cíntia e Otávio, né, realmente assim, maravilhoso, né, são pinturas que realmente assim, você olha o cenário, né, eu acho que eu só vi um cenário ou dois, que foi o que rolou na Epic Game, Sim. né, e um que vocês já incrementaram, já que chegaram numa identidade mesmo Isso. Visual do jogo. E muito bem executado, muito bonito, realmente tá maravilhoso. Assim, eu tô curioso, inclusive, para ver as outras telas, né, que realmente devem ser maravilhosos. Um outro lance aqui, até ligado ainda à arte do game. Então, pessoal, essa foi a primeira parte da entrevista com o Lucas. Logo em seguida aí eu vou postando as outras partes. Eu prometo que eu não vou demorar, não vou enrolar, tá? Mas na segunda parte aí, para quem curtiu, a gente vai se aprofundar um pouco mais dentro do universo do Sword of War, que inclusive vocês vão ver que é um universo bem maior do que a gente imagina, não fica só nesse jogo. E a gente vai falar um pouquinho mais também sobre a arte. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá!